Hoje eu vou contar para vocês um relato incrível sobre a Velha Pisadeira. E se você não conhece quem é a Velha Pisadeira, eu vou fazer um rápido resumo do que se trata essa entidade do nosso folclore, que é muito popular aqui na região sudeste, né? Principalmente em São Paulo e Minas Gerais, porém que tem histórias pelo Brasil todo, como eu vou comentar aqui hoje com vocês, que era uma pessoa que tinha família em Minas Gerais, mas também tinha os avós no Rio Grande do Sul, e foi lá com quem ele encontrou com a Velha Pisadeira algumas vezes. Também vou fazer algumas recomendações, vou falar um pouquinho da minha opinião, do que pode ser, de quem é, o que é a Velha Pisadeira. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, pessoal, tô com a voz meio mais ou menos. Nos últimos dias aí eu tive uma virose, um resfriado, nervo ciático, enxaqueca, tudo que vocês possam imaginar. Se a gente vai ficando velho, vai virando uma lenda do folclore também. Então, se a minha voz falhar nesse vídeo em alguns momentos aqui, vocês me desculpam. Me desculpem. É isso. E é muito legal que esse vídeo de hoje eu vou poder fazer uma recomendação para vocês que normalmente eu não faço aqui no Sem Tempo, que é para vocês visitarem o Sem Tempo do Velho Testamento. O Sem Tempo onde eu tava no boteco falando um monte de maluquice, com um monte de meme, com um monte de coisa. Porém, tem um vídeo meu da Velha Pisadeira, onde eu conto o relato de um amigo de infância, que é uma situação que eu passei com esse meu amigo lá de infância, e é um vídeo mais ajustadinho. Ele não tá tão pesado a mão em memes, em maluquices, em coisas de boteco igual eu fazia no começo do canal. Então dá pra assistir e dá pra ter um gostinho sem passar raiva do que era o Sem Tempo muito tempo atrás, tá? Então vou deixar aqui no card, vai estar aqui aparecendo pra vocês, e vocês podem assistir esse vídeo. Porém, os outros vídeos do Rogério do Velho Testamento, do Sem Tempo do Velho Testamento, eu não recomendo tanto. Se vocês assistirem, passarem raiva porque eu tô muito maluco, porque tem muito meme, porque tem muita coisa, a advertência tá feita. Tô recomendando o vídeo da Velha Pisadeira pra vocês. Quem é a Velha Pisadeira? A Velha Pisadeira, ela é uma lenda que é muito comum, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, região sudeste, porém se espalhou pelo Brasil inteiro, que é uma entidade, um ser, alguma coisa que se caracteriza como uma velha muito magra, com unhas grandes, pontiagudas. Alguns dizem que ela também tem unhas parecidas ali com aves de rapina, né? Parecida com arpia, com uma coruja. Tem umas pessoas que até confundem ela com outras lendas do folclore, como a Matinta Pereira ou outras bruxas, né? Mas é a questão assim que a lenda dela mesma, ela é uma velha muito magra, com unhas que parecem garras e olhos inteiros brancos. E ela, algumas pessoas dizem que ela era uma pessoa que passou muita fome e aquilo gerou um sentimento muito negativo nela, e quando ela morreu ela se tornou essa entidade. Outras pessoas dizem que não, que ela era uma pessoa mesquinha, uma pessoa gulosa, uma pessoa que não dividia nem com os próprios filhos a comida, as coisas, enfim. E aí, quando ela morreu, a penitência dela foi se tornar essa entidade. Mas, via de regra, ela basicamente ela é uma ferramenta que os pais utilizam para os filhos para, ó, se você comer, encher a barriga e for dormir, a Velha Pisadeira pode vir aí te pegar. Ou se você dormir de barriga para baixo e cheia, a Velha Pisadeira também pode te pegar. Ou se você for uma pessoa mesquinha, não dividir com os amiguinhos e tudo mais, enfim, a Velha Pisadeira vai vir te pegar também. Então é mais ou menos isso. Ela aparece para pessoas que fazem essas coisas não recomendadas aí. Acho que deu para entender. Agora vamos para o relato. Mas antes, deixa eu falar um negocinho pra vocês muito importante, muito rápido e muito necessário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no Sem Tempo. Tô fazendo o máximo para esse canal melhorar, tô ajustando, tô trazendo formatos diferentes de vídeos para vocês. Alguns vídeos mais longos, alguns vídeos mais curtos, vídeos com convidados, vídeos explorando lugares. Tem muito vídeo para aparecer aqui no canal para vocês que é incrível. Para não perder nada sobre isso, eu falo muito de mistérios do nosso Brasil, do nosso folclore, causos do interior, lendas urbanas, etc. Para não perder nada disso, se inscreva. Deixa lá nos comentários sugestões para o canal que você acha que está faltando aqui, outras lendas do folclore que você quer escutar histórias aqui. A gente está no mês de agosto e eu me propus
Me propus? É. Me propus a trazer em agosto e setembro muitas lendas do nosso folclore, lendas tradicionais, relatos, coisas incríveis para vocês. Se tiver alguma que você quer escutar, deixa lá nos comentários. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que goste dessa temática, que tenha alguma história. Se você tiver alguma história, você pode me mandar. Em breve eu tô retornando aí com os relatos dos inscritos. E hype esse vídeo. Hypando o vídeo, o YouTube entende que o canal é bom, que o canal merece ser compartilhado e o canal vai mais longe. E para finalizar, considere ser um membro para ter acesso a conteúdo extra e fazer parte do nosso grupo secreto especial. Bom, como eu já comentei um pouquinho com vocês, essa história de uma pessoa que eu conheci e que mora no sul, em Porto Alegre, né, na região metropolitana ali de Porto Alegre, não vou me lembrar com exatidão qual das cidadezinhas ali do lado de Poa que o Cláudio mora, uma pessoa com quem eu trabalhei ali no aeroporto de Porto Alegre, enfim, naquele outro emprego que eu tinha, que eu comentei já com vocês aqui, que eu viajava o Brasil todo. Ele tinha uma parte da família e ele nasceu em Minas Gerais e uma parte da família do Rio Grande do Sul. E aí, quando ele ficou mais velho, ele optou por morar no Rio Grande do Sul, pela proximidade, pelo carinho e amor que ele tinha com a avó dele, principalmente, que é um fator importante na história que eu vou contar aqui pra vocês, e porque ele começou a namorar, se casou com uma pessoa ali de Porto Alegre e constituiu família lá. E numa das vezes que eu tava lá passando alguns dias lá em Porto Alegre, inclusive foi uma vez muito legal, porque essa vez eu fui para Porto Alegre para trabalhar e também fui para participar de um evento do Lucas Maia lá do canal Refúgio Cult. E aí nessa eu acabei estendendo os dias que eu fiquei ali em Porto Alegre, terminei o que eu tinha para fazer e tudo mais e peguei um day off ali para poder participar desse evento ali, encontrar com o Lucas, com os caras lá do Piuí e tudo mais. E aí, beleza, eu lembro que num desses dias, que eu acho que foram 2 ou 3 dias de day off que eu peguei e fiquei em Porto Alegre para voltar. Eu combinei de jantar com o Cláudio, eu ia até jantar com a família dele, só que teve um imprevisto, a esposa dele também trabalhava num emprego meio maluco igual o nosso de aviação, e aí eu lembro que eu jantei, eu fui numa hamburgueria bem legal ali no centro de Porto Alegre com o Cláudio, com o filho mais velho dele, com o filho bebezinho dele, e a gente foi lá se encontrar, um parceiraço, enfim, e a gente começou a conversar, né? E aí, papo vai, papo vem, tal, né? A gente começou a contar, eu já tinha o Sem Tempo tava começando, era esse Sem Tempo do Velho Testamento, e eu falei pra ele, ó, montei um canal onde eu tô contando histórias, relatos, causos do interior e é mais ou menos isso. Ele falou, rapaz, então você vai contar o meu um dia lá. Falei, demorou, me explica a sua história. Aí ele falou, né, e tal, todo o contexto de quem é de Minas Gerais, de quem é do Sul, do Sudeste, as lendas que nós temos. Falou que nunca botou fé durante a infância, a pré-adolescência, mas na adolescência ele teve 3 experiências que mudaram a vida dele e ele passou a acreditar em tudo. Ele falou, hoje em dia eu acredito em tudo, Rogério, tudo. Falou, numa dessas que eu já tava saindo, até então com a minha namorada, que hoje é minha esposa, e eu vinha passar as férias aqui com a minha avó, vinha eu, vinha meu irmão, vinha fulano, ciclano, e a gente aproveitava e tudo mais. A minha avó tinha uma casinha aqui perto de Porto Alegre, mas mais pro interior, uma área mais rural e tudo mais. A gente aproveitava, jovens, né, na faixa ali dos 16, 17 anos, e voltava muito tarde para casa, sabia que os nossos avós não iam brigar, a gente tinha certa responsabilidade, embora fizesse algumas coisas não tão recomendadas, né, como dirigir e tudo mais, mas se viravam ali e não cometiam vacilos, né? E numa dessas, tava lá, papo indo, papo vai, aproveitaram pra caramba, comeu muito, ele falou que ele perdeu a mão e o irmão dele até falou, você vai passar mal, você vai dormir, vai passar mal, e é isso, é aquilo, e não deu muito ouvidos. Voltou para casa dos avós, eles deitaram, eles dividiam o mesmo quarto lá, né, quando eles estavam na casa dos avós, e o irmão dele dormia numa lateral do quarto e ele dormia numa outra lateral, só que assim, num L, não era bem um de frente com o outro pelas janelas que tinha o quarto, né? Deitou, tudo bem, tudo tranquilo, sossegado, dormiram. Na metade da madrugada ele acordou meio que se sufocando, como se tivesse alguma coisa apertando o pescoço dele, alguma coisa assim, pressionando ele com falta de ar. Ele falou que ele acordou muito assustado, assim, tentando entender. E a última coisa que ele se lembra é de ter visto uma velha, sabe? Como se fosse uma mulher, uma assombração mesmo,
parado olhando pra ele na cama. E aí, quando ele se assustou e ele conseguiu despertar de vez, ele abriu os olhos, não tinha mais ninguém ali. Uma das janelas do quarto estava aberta. E ele acendeu a luz, acordou o irmão dele e falou: rapaz, tinha alguém aqui, tinha alguém aqui, tinha alguém aqui. O irmão dele levantou, assustado, sem entender nada, falou: você tá ficando maluco, você passou mal, você comeu demais, você bebeu, você isso, você aquilo, não tem ninguém aqui. Só que enquanto ele e o irmão dele debatiam com a luz acesa, barulho no meio do mato. Aí os dois pararam para tentar entender o que estava acontecendo. A janela não era para estar aberta, os dois falaram: esquisito, no mínimo esquisito. Mas não botou tanta fé no irmão dele. Ele falou que até aí tudo bem. Passou-se essa primeira vez, demorou um tempão para acontecer novamente um fato esquisito, né? Enfim, e aí, nessa assim, de passarem vários dias, ele já tinha até esquecido dessa história. E aí, numa outra ocasião, alguns meses depois, ele e o irmão dele também aproveitando outras férias lá, e aí ele falou que o irmão dele já estava se organizando para morar também ali na região de Porto Alegre, tinha conseguido um emprego dentro da área dele lá e tudo mais. E ele falou que é até engraçado porque naquele momento o irmão dele queria ir pra lá e ele não queria. E hoje ele mora lá e o irmão dele não mora lá. O irmão dele mora aqui em São Paulo. E aí ele... Beleza, ele com o irmão dele lá, eles saíram com outro grupo de amigos, eles nem comeram tanto, os dois meio que comeram mais ou menos ali o ok, o padrão. Beberam alguma coisinha ali, se encontraram com outros amigos e voltaram pra casa dos avós. Chegando na casa dos avós... de sempre, se organizaram, foram os dois dormir. Quando os dois estavam dormindo ali, os dois presenciaram barulhos estranhos no quarto, uma sensação muito estranha no quarto. Não era uma época do ano fria, era uma época do ano de calor. Eles falaram que estava até com o ventilador ligado e tudo mais, enfim. E aquela sensação que a temperatura estava caindo e os dois acordaram quase que simultaneamente. Um conseguiu ver que o outro estava acordado ali e vice-versa, e eles presenciaram no canto do quarto uma velha parada, e dava para ver que era só uma velha, que a pele era muito assim, sabe, de uma pessoa idosa que não se cuida, uma pele bem derretida assim. Os olhos que eles conseguiam enxergar era uma coisa muito branca, não dava para ver bem a feição dela. E ela usava tipo um vestido velho, todo rasgado assim, que dava para ver até umas partes do corpo, assim, ele falou barriga, coxa, era esquelética a mulher, segundo eles, com as mãos, assim, preparadas como se fosse arranhar algum deles com unhas gigantescas. O Cláudio ainda falou, pique Zé do Caixão mesmo, assim, aquelas unhonas grandonas assim. E os dois tiveram paralisia do sono juntos, simultâneos, um no canto do quarto, o outro no outro canto do quarto, observando essa velha parada, sabe, entre eles assim, sabe, como se fosse um V. E os dois assim, um não conseguia gritar pro outro, um não conseguia falar com o outro. E aí o Cláudio teve a ideia de fazer uma oração, porque a avó dele era muito católica, muito devota, muita coisa assim. Ele teve a ideia de tentar fazer uma oração e ele conseguiu, em um momento ali, sabe, dar um sopro e falar... Só soltou um palavrão, soltou uma palavra, nem ele lembrava direito o que ele tinha falado, mas ele deu um grito, falando alguma coisa. Quando ele deu um grito, os cachorros já latiram, já fez barulho na casa, né? O outro irmão também conseguiu ali esboçar se mexer um pouco. E a avó dele já deu um grito lá do outro quarto. O que tá acontecendo aí, né? Aquela coisa meio assim. E aí foi quando o irmão conseguiu voltar ao normal. Ele também voltou ao normal. E eles olharam pro outro. Quando os dois olharam pro canto, também não tinha mais ninguém ali. E a janela aberta de novo. Muito parecido com a última vez. Aí a avó deles foi no quarto lá conversar com eles contaram essa situação. O Cláudio contou a primeira vez que ele passou por isso, né? Falou, tem uma assombração aqui, assim, assado e tal. Ele não acreditou a primeira vez, né? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a avó deles falou, não tá com cara de ser assombração. Isso tá com muito cara de ser velha pisadeira. Mas assim, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deu uma medalhinha para eles, da Sagrada Família, pros dois ali. Falou pros dois, ó, vamos dormir só com isso. Vamos se atentar antes de dormir, fazer uma oraçãozinha, vamos fazer aquilo. A avó deles deu ali um passo a passo ali da canção nova para eles, de alguma coisa do tipo assim, Rei de Vidas, brincando com todo respeito, que era mais ou menos o que o Cláudio me contou, né? E eles falaram, tá bom, vamos seguir isso, né?
E aí, passou-se um tempo, essa história ficou meio que famosa entre a família, porque eram os dois irmãos contando a mesma situação numa paralisia do sono conjunto. Eu acho que é uma das poucas vezes que eu escutei isso na minha vida, tá? E aquilo ficou, né, muito tempo ali entre a família deles, sabe? Até que passou-se alguns anos, aí o irmão do Cláudio já casado, o Cláudio já noivo, e aí uma outra irmã do Cláudio também bem mais velha, já com filhinho e tudo mais. A avó notou um dia que estava todo mundo reunido lá na casa dela, lá no interior do Rio Grande do Sul, que o bebezinho da irmã mais velha do Cláudio de vez em quando chorava quando estava naquele mesmo quarto. E era uma situação meio esquisita, né? E, além disso, a avó e o vô deles eram muito supersticiosos também. Dizem que já tinham escutado barulho no teto da casa, dizem que já tinham visto coisas estranhas e tudo mais. Então foi nessa situação que a avó do Cláudio chamou o Cláudio, o pai do Cláudio, mais um outro tio do Cláudio, uma pessoa assim, e falou: ó, vamos fazer uma novena aqui em casa para afastar qualquer coisa ruim e vamos achar uma pessoa que saiba lidar com esse tipo de situação. Aí todos ali concordaram, o tio do Cláudio foi atrás de uma pessoa lá que o Cláudio não sabia explicar bem o que era, se era uma feiticeira, uma bruxa, uma benzedeira, uma pessoa da igreja, uma pessoa de alguma religião específica, mas eles fizeram tudo que tinham que fazer ali e essa pessoa que foi lá falou que o caminho da casa da avó do Cláudio era um caminho meio que espiritualmente ativo, que ali era passagem. Foi o que o Cláudio explicou para mim, que a mulher lá explicou para ele, para a avó dele e para a família dele. Que ali era uma passagem. Falou desse jeito, aqui é passagem espiritual. Então, de vez em quando, vocês podem ver coisas assim, sabe? Vocês ficarem parados aqui um dia à noite, olhando pro céu, vocês podem ver coisas incríveis, incríveis. Aí a mulher até comentou com eles, eu fui estudar artes ocultas no Japão. O Japão é um lugar que também tem muita passagem, uns papos assim. Não sei se vocês já escutaram esse tipo de conversa, né? E aí é isso, aqui é muita passagem. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma proteção aqui para vocês na casa, vai dar uns amuletinhos para vocês, vai escrever algumas coisas assim, e nada que é de ruim que passar por aqui vai ver, e se ver não vai poder fazer nada com a casa de vocês, vai continuar na passagem deles. O que for do bem, passa e deseja o bem e continua também o caminho deles. Se tiver alguma coisa para se comunicar com vocês, eles vão usar o caminho do bem. É isso. E aí foi então que depois disso ninguém, nunca mais, o Cláudio, uma vez ele falou que ele estava lá ajudando o avô dele com algumas coisinhas, já bem mais velho, e eles estavam meio que na matinha que tinha perto ali da casa e escutou coisas no mato, sabe? Escutou barulhos, escutou coisas ali, sabe, meio estranhas e teve a sensação de escutar uma mulher velha falando assim sozinha, sabe? Tipo, matraqueando, sabe? Resmungando coisas no meio da mata. Ele falou, pode ser que seja, pode ser que não seja, mas enfim, pelo menos a casa tá tudo bem protegido, tá tudo tranquilo, e é isso que importa. Espero que vocês tenham gostado do relato de hoje. O que eu ia comentar com vocês é se vocês já assistiram a série lá do Sandman. Isso é bem interessante, né? Porque a Velha Pisadeira poderia muito bem ser uma entidade criada por ele, né? Assim como em outras muitas religiões e crenças e tudo mais falam da Velha Pisadeira, de entidades parecidas com a Velha Pisadeira que fazem muito sentido, né? Então é interessante, eu acho muito interessante. Eu acho que a Velha Pisadeira, ela é uma coisa que a gente consegue associar muitas histórias, muitas entidades, muitas crenças diferentes. E a Velha Pisadeira, sim, eu acredito em muitas lendas, acredito em muitas entidades, mas eu acho que a Velha Pisadeira, sim, é alguma coisa relativamente fácil da gente acessar, se você quiser, claro, né? Se você principalmente pratica esses estudos aí relacionados ao mundo dos sonhos, ao sono, né, ao ato de dormir especificamente, de repente você encontra com uma Velha Pisadeira ou com uma entidade que pode ser a Velha Pisadeira, né? E é isso. Reforço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, diz lá pra mim o que você achou desse relato, o que você achou dessa história, se você tem alguma história parecida. Compartilhe esse vídeo, hype esse vídeo para me ajudar, por favor. Se você perdeu um dos últimos vídeos aqui do canal, eles vão aparecer aqui do ladinho para vocês assistirem. É isso. Valeu, considere ser um membro do canal. Até a próxima.